Você sente uma sensação constante de que seus relacionamentos não fluem e você atrai sempre o mesmo tipo de situação? Ou você atrai sempre o mesmo tipo de relação? Pessoas indisponíveis, pessoas frias, pessoas que não te enxergam, pessoas controladoras. Ou que seus relacionamentos nunca duram ou viram uma batalha constante? Hoje eu quero trazer uma questão que vai mudar totalmente a sua forma de olhar. E se eu disser para você que o problema talvez não seja o outro, e sim esteja dentro de você? Não por sua culpa, mas porque você pode estar repetindo padrões da sua família de origem ou dos seus ancestrais. E você nem sabe que carrega tudo isso. Olha, a grande ilusão é a seguinte: sabe aquela reclamação constante que a coisa não dá certo? Você fala, mas o outro sempre estraga tudo. Parece que quando tá indo tudo bem, fica tudo muito ruim. Isso é uma ilusão, porque hoje em dia as pessoas não querem olhar para si mesmas e olharem o que está fazendo elas repetirem aquilo. Elas olham sempre muito para fora. E é no Instagram, e é em tudo que está à volta, sempre achando que o quintal do outro é melhor que o seu. E isso acontece muito porque a nossa grande tendência é projetar, é pôr a culpa no outro, porque eu fico com uma resistência muito grande, com um medo grande de olhar o que realmente eu tenho que olhar dentro de mim. E muitas vezes fazer esse caminho causa muito sofrimento. Então a gente vem com aquelas frases que vêm da nossa história e vêm da nossa família também. Ah, mas homem nenhum presta, não adianta, por mais que eu tente, não dá certo, você não pode confiar nos homens. Ou os homens falando o mesmo das mulheres, a gente não pode confiar em mulher nenhuma, elas sempre têm um interesse, elas não olham para a gente verdadeiramente. E a gente vai entrando nesse círculo vicioso e não consegue sair. Ou ainda, ninguém me escolhe, parece que eu sou invisível, por onde eu ando parece que ninguém me vê. Então essas são normalmente aquelas vítimas que reclamam até para não olhar para si mesmas. Mas vejam, se está se repetindo esse padrão, por que você ainda não se curou? A gente repete até que tenha coragem de olhar com muita verdade para isso. Porque os relacionamentos são desafios e eles servem como espelhos. Então, o Jung já falava sobre isso, né? A gente transfere para o outro aquilo que a gente não está conseguindo olhar dentro de nós mesmos, que são as nossas sombras, porque dói olhar para essa sombra, mas ela é o caminho de cura. E muitas vezes o que você vê no outro é a parte ferida sua, que está tão difícil de você olhar e que está aparecendo através da relação que você tem com a outra pessoa. E está pedindo o tempo todo para ser vista. Daí eu pergunto para você, o que será que tem por trás disso então? Bom, em primeiro lugar, nós atraímos pessoas que têm a ver com a nossa ferida emocional. E isso não é à toa. Isso aparece com a oportunidade única que a gente possa evoluir e ter coragem de entrar em contato com essa ferida. Pode acontecer também que eu só estou no automático repetindo padrões herdados dos meus pais e dos meus ancestrais. E é muito interessante, porque muitas vezes nós repetimos padrões de avós e bisavós que nem conhecemos. E num processo terapêutico, às vezes por uma frase que a minha mãe falou, ou por uma história que uma tia contou, a gente vai descobrir que a gente está conectado e identificado com certas situações que não deixam a gente ir para frente por lealdade.
por sentir que eu preciso pertencer àquela família. Então, a minha tia foi muito infeliz, nunca ninguém olhou para ela, ela parecia invisível. Se eu tiver a oportunidade de ser mais feliz, é quase como, e muito inconscientemente, eu me sentisse culpada. Porque como minha tia não foi feliz e agora eu posso ser feliz? Então, só que isso tem que ser trazido à consciência para que eu possa fazer esse movimento que vai dar oportunidade de eu mudar. Uma coisa muito comum também são vínculos interrompidos na nossa infância que são muito traumáticos, né? A gente chama de amor interrompido. Então, às vezes o seu pai abandonou a família, às vezes a sua mãe abandonou, às vezes um deles morreu, às vezes eu não consegui sentir a presença deles porque eles estavam muito ocupados com a vida e com o trabalho e aquilo me deixou com um vazio muito grande. E esse vazio vai fazer com que depois eu busque na minha vida o tempo todo relações que me preenchem. E isso vai te deixando muito dependente, muito apegado às pessoas, porque na verdade você não está procurando o outro, você está procurando o seu pai, sua mãe. Esse caminho de volta precisa ser feito e a gente precisa fazer esse movimento interno de concordância para poder de novo se sentir inteiro. Esses traumas infantis que interromperam algo no caminho, normalmente eles aparecem como um sintoma de um medo horroroso de amar e de se entregar. Então, reflita aí, se você tem muito medo de se entregar para uma relação, porque talvez você tenha medo que o outro não vai te proteger, não vai cuidar de você, essa ferida pode estar anterior a esse relacionamento e vale a pena uma reflexão. Você pode conscientemente pensar, eu quero muito um amor, eu quero muito uma relação, mas essa ferida, este trauma é tão profundo que ele te congela. E daí o seu inconsciente vai fazer de tudo para você se blindar ou só atrair coisas que não vão dar certo. Se, por exemplo, você foi abandonada ou abandonado pelo seu pai ou pela sua mãe, o seu sistema vai apitar, né? Como se tivesse um alarme lá o tempo todo em você. Perigo, perigo. Que se você se entregar, você pode ser abandonado de novo. E daí o amor não flui. Eu aqui no consultório, eu trabalho com hipnoterapia regressiva e constelação familiar, onde a gente pode fazer esse caminho. Eu posso estar acompanhando você neste processo, em que você vai descobrir as suas raízes traumáticas de infância, das suas vivências e vai se reposicionar, entrar de novo no seu lugar dentro do seu sistema, trazendo tudo à consciência, tudo isso para fazer um caminho de volta a se sentir inteiro. Então eu trouxe hoje o poder que traz a nossa coragem de assumir a nossa parte. Pode ser doído, mas traz muita força dentro de você. Essa força que você está buscando, ela não está fora, ela está dentro de você e vem dos seus pais e da concordância sua em relação à sua história do jeito que foi. Você não precisa mais amar com medo e nem com dor. Você pode amar com consciência, leveza e verdade. Se você sentiu que esse vídeo bateu em você de alguma forma e que você está repetindo padrões e não sabe de onde eles vêm, permita-se olhar para isso com mais profundidade. Aqui na descrição do vídeo tem o contato meu, programação de atendimentos que eu faço e vários conteúdos aqui pelo canal que vão aprofundar mais tudo isso que a gente conversou hoje. Me siga, se inscreva no canal e eu fico aqui à disposição.